Bom, gente, de qualquer maneira, antes de mais nada, agradeço a vocês o interesse. É um barato a gente poder conversar sobre cinema. A gente, acho que quem faz cinema ou quem está interessado em cinema já tem uma identidade grande. Eu não sou um professor convencional, então eu desenhei já dei aula várias vezes, mas recentemente não tenho dado. E quando o Afonso me falou para desenhar esse curso, eu pensei nesse curso como se eu estivesse sendo aluno. Eu acho que o barato é você estimular o aluno a pensar e as práticas e a técnica e a arte ela vai se desenvolvendo e cada projeto é um projeto. No caso específico de documentário, vou levar em consideração que eu sei que a diferença de formação das pessoas que, de repente, vão se matricular para fazer o curso vai ser distinta. E é interessante também que isso ocorra, mas eu estou aqui para atender a demanda de vocês e vamos falar um pouquinho da ementa e depois a gente está aberto para as perguntas, ok? Mas durante o curso, tanto na parte teórica quanto na prática, não é nada rígido. Eu vou estar aberto para a gente seguindo e respondendo o que vocês esperam desse curso. A partir do que a gente tem, que eu acho que é importante, que é a estrutura da narrativa, a técnica da direção de fotografia, como é que é o entrosamento entre equipe. Mas eu imagino que vocês tenham várias questões que, eventualmente, podem ser até mais simples ou mais complexas, que a gente vai abordar a partir da demanda de vocês, ok? O Gui, deixa eu só pedir uma coisa. Você está vendo aí uma plaquinha aberta assim, a gravação foi iniciada, e tem um xizinho. Sim, fechar. Clica nesse X aí para ele ver. Ótimo, Tá, obrigado. ok? Não precisa Ok, repetir, ok. não precisa repetir, não, né? Não, é só para. Não, segue. Beleza, ótimo. Então, vou falar aqui do o curso. O curso a gente está organizando em 2 dias, então aproximadamente itens de 1 a 6, que vão ser mais ou menos o item 1 a 3 no primeiro dia e de 4 a 6 no segundo dia. Também vamos ver como é que a coisa anda. Eu pretendo a gente conversar um pouquinho da história do documentário, teoria, técnica. Eu acho que a técnica é sempre importante no sentido de que ela vai viabilizar vocês realizarem a ideia do projeto que vocês têm. Documentário, a meu ver, para mim é uma das coisas mais estimulantes que tem. Eu fiz muito ficção, na verdade, eu comecei no cinema fazendo ficção, e depois fiz muito documentário também. E documentário, como eu falei no videozinho que eu falei do curso, convido vocês para o curso, é incrível como uma linguagem ajuda a outra. Eu aprendi tanto fazendo documentário, que cada documentário, embora a gente tenha menos recursos, equipe reduzida, não sei o quê, isso implica a gente estudar muito mais o tema, os personagens, tá aberto para o improviso, porque a gente tem que criar soluções. Muitas vezes o diretor de fotografia, está no set ou no local de filmagem e o diretor eventualmente não está ou não pode estar. Se você estiver filmando, eu me lembro de algumas circunstâncias que ou o ambiente era apertado ou por uma questão de ritual, o diretor não podia estar, só podia entrar o fotógrafo e o som, às vezes nem o som podia. Então, isso implica a gente, como diretor de fotografia, ter um poder de decisão e de atuação maior, mais relevante. E também isso reforça uma coisa que eu acho fundamental, é um entrosamento entre equipe e o planejamento. O planejamento é super importante e esse diálogo do diretor do filme, com o diretor de fotografia, o técnico de som, principalmente, é fundamental, porque muitas vezes um olhar ele vai ser eloquente na resolução de um problema na hora H da filmagem. Então vamos lá. Conteúdo do curso. 1. Definição e função narrativa da cinematografia em documentários. A arte da fotografia na narrativa visual. Imersão no tema, personagens e locações. Vamos esmiuçar isso aí. Vamos falar um pouco disso e responder as perguntas que vocês vão ter, que eu acho que isso suscita um monte de coisa.
Eu estava tentando me lembrar aqui e achei tem uma coisa curiosa. Eu fiz filmes com diretores com formação muito distinta. Por exemplo, eu fiz filme com Roberto Mader, que é um cara que vem do jornalismo. Fiz Operação Condor. Fiz Juízo e Morro dos Prazeres com a Maria Ramos, que estudou cinema na Holanda, que tem uma visão muito depurada e conceitos bem estruturados do que é fazer um documentário, que são muito distintos. Eu fiz pelo menos uns 3 filmes com o Zé Mariani: O Longo Amanhecer, Livre Pensar e Um Sonho Intenso. E o Zé é um cara que estudou cinema nos Estados Unidos, o Zé Mariani. São vários filmes, todos eles muito interessantes, que eu gosto muito, e que me demandaram abordagens distintas. E eu aprendi muito em cada um deles. Então, o documentário tem essa coisa, ele desperta, às vezes, um tesão de você descobrir, se aprofundar num tema, ou no personagem, ou um aspecto mais, às vezes um aspecto mais realista, outro um aspecto mais autoral, outro mais poético, enfim, tem uma diversidade muito grande. E cabe a gente, desde o início, discutir com o diretor todas essas decisões que a gente vai tomar. Escolha do enquadramento, do formato, equipe, importantíssima equipe no documentário. Equipamento que a gente vai usar. As decisões, por exemplo, se você vai ter mais equipamento, você vai poder exercer mais controle, mas ao mesmo tempo você fica com menos liberdade, você vai ter mais espontaneidade. Sempre que você ganha de um lado, você de repente perde, tem aspectos positivos e negativos. Mas essas decisões, que são uma coisa puxa a outra, vamos dizer assim, elas vão influir diretamente na linguagem visual, na linguagem narrativa que a gente vai imprimir o documentário. É muito diferente se eu fizer um documentário que a gente estabeleça, o diretor de fotografia, a produção, assim, olha, esse filme vai ser todo câmera na mão. Aí tem um outro filme que o cara fala assim, não, eu quero depoimentos que eu vou ter controle, vão ser em locação ou vai ser estúdio, e depois eu vou colher material em campo, que vão ter situações diversas, vão ter eventualmente câmeras aéreas, travelings, câmera na mão, vai ser material de arquivo, ou seja, a gente vai construindo a linguagem dependendo do tema, e as decisões que a gente toma em conjunto, elas são determinantes nessa elaboração da linguagem. Outra coisa importante, que eu acho muito importante, o planejamento, a preparação para a filmagem, né? Vou falar de uma forma, tentando simplificar, mas sendo uma forma muito pragmática. O que eu uso? Eu uso basicamente 2 aplicativos que são, eu acho, muito importantes tanto para documentário quanto para ficção. Um é um visor profissional, é o Artemis, que é um aplicativo que você tem ali, você define, você configura, tem praticamente todas as câmeras que tem no mercado e todas as objetivas, e você tem você tem uma antevisão dos quadros, dos enquadramentos que você vai ter, e ele permite também você compartilhar. Às vezes você vai ver locação e o diretor não pode ir, ou às vezes o eletricista não vai, o maquinista não vai, e você pode determinar, fala assim, olha, eu estou aqui nesse lugar, você mostra o lugar, você manda por e-mail, você tem a posição específica marcada lá, não precisa, a pessoa pode voltar lá sem você e vai saber onde é que é exatamente. E o outro é o Sunseeker, tem outros também, mas eu uso o Sunseeker, que é um que demonstra a trajetória do Sol, basicamente, ao longo do dia, com precisão também, muita precisão. Você vê exatamente a trajetória do Sol ao longo do dia. Então, se você estiver no interior ou no exterior, mesmo no interior, você vê, será que o Sol vai entrar por essa janela, por esse vitral, por essa porta? Você estabelece os horários que são ideais para você filmar.
enfim, é uma fonte de orientação muito grande. Então, existem outros, vários, inúmeros aplicativos que podem ser úteis, mas eu simplifico, eu uso basicamente esses dois. Então, 3, né? Preparação para filmagem, equipamentos e equipe, aplicativos úteis. Tá. 4, conceitos de iluminação. Bom, eu costumo dizer que a gente tem dois princípios. Vamos dizer, conceito de luz aditiva, onde você adiciona luz. Se eu tenho um sol, eu vou combater as sombras com mais luz, ou subtrativa, porque eventualmente eu protejo o sol com um butterfly, ou com uma sombra de uma árvore, ou com a própria sombra de um prédio, e eu controlo isso com rebatedores, se eu tiver, ou com luz, se eu tiver, com iluminação artificial, enfim. Esse desenho de equilíbrio ou de procurar relevo com essas luzes é que a nossa função é exercer um controle e optar por uma decisão que a gente acha conveniente. Pode ser técnica, estetizante ou simplesmente de linguagem. A gente pode falar assim, não, eu quero filmar, não quero filmar no meio-dia, porque o sol está muito a pino. Aí o diretor pode falar assim, não, mas eu quero os trabalhadores, se você tiver numa pedreira, por exemplo, os trabalhadores, eu quero mostrar que os caras estão no sol a pino, que eles estão trabalhando muito. Então, tem situações que você vai precisar de uma bela imagem, outras que você não quer uma bela imagem, você quer exatamente reforçar, às vezes, a dureza da luz, né? Então, não existe certo e errado, existe o que a gente decidir, que é a maneira mais bacana, mais apropriada para a gente falar sobre aquele assunto e retratar aquele assunto. Essa importância das decisões na pré-produção e no ato da filmagem, porque elas são o caminho que a gente vai trilhar, que a gente estabeleceu na preparação e na execução a gente vai perseguir isso. Vão surgir, dependendo do documentário, inúmeras vezes o improviso vai ser uma coisa frequente, né? Improviso no bom sentido, assim, como um jazz. O cara toca uma nota diferente. Às vezes você vai filmar num lugar, você espera que, vamos dizer, os trabalhadores saiam por uma porta. De repente eles não saem por uma porta, eles aparecem atrás de você, né? Às vezes acontece uma coisa que você não imagina que aconteça. Eu me lembro que uma vez eu estava no Maracanã e despencou uma arquibancada, caíram pessoas da arquibancada. Então, isso é relevante. Se você estiver atento, você redireciona a câmera e você sai filmando uma coisa que era completamente imprevisível, mas que passa a ser relevante para aquele tema, né? Já tive filmando em situações que eventualmente acabou a luz toda e a gente improvisou até com flash, lanterna do assistente, enfim. A gente vai criando soluções, né? Farol de carro, já usei farol de carro em lugares praticamente onde não tinha luz. A luz foi caindo, luz do dia, e a gente queria fazer mais um plano, a gente iluminou com farol de carro, enfim. São soluções que a gente vai criando para narrar a nossa história que a gente precisa. Bom, vamos abordar nos exercícios, tanto de movimentação de câmera, quanto essas, explicitar essas decisões nas iluminações, né, de entrevista ou depoimentos, que elas vão acontecer de formas distintas. Por quê? Muitas vezes a gente vai estar filmando em locação. Estou filmando um lavrador que trabalha numa fazenda, vou filmar ele no exterior, vou filmar dentro da casa dele. A casa dele praticamente não tem luz, tem uma luz muito fraquinha. Vou usar luz artificial, não tem condição. Como é que eu vou fazer? A gente pode usar da nossa criatividade de inúmeras formas.
E quando a gente for fazer luz no interior ou no estúdio, vamos abordar os desenhos de luz básicos, que são, de um modo geral, que tem inúmeras variações, né? Mas que são importantes para a gente ter noção o que é mostrar para vocês o que é a luz principal, o que a luz pode causar para separar os planos, como é que a gente pode separar os planos, como é que eu trabalho a relação de contraste, se eu vou usar uma luz lateral, uma luz frontal. De um modo geral, o documentário, né, a meu ver, ele é muito diferente de uma reportagem televisiva. Então, a gente procura uma luz mais expressiva no documentário, né? Essa é a nossa função. Bom, vamos falar também de tipos de documentário. Se o documentário ele é mais realista, se ele é mais investigativo, se ele é mais poético, enfim, vamos explicitar e falar um pouquinho disso. E acho importante vocês terem noção, vamos dizer, muita informação, mas o que a gente pode hoje em dia, o que a gente tem hoje em dia como recurso de pós-produção? É importante, nós, como diretores de fotografia, quer dizer, é fundamental a gente ter noção, saber como é que é a finalização da imagem, né? Ou, de um modo geral, eu uso o DaVinci Resolve, acredito que a escola também usa o DaVinci Resolve, hoje em dia, quase o padrão. Eu gosto muito, mas o que a gente tem como recurso de marcação de luz? É importante também a gente saber o que a gente tem de recurso de efeito especial, se for o caso, de som, noções básicas, e as possibilidades que a gente tem são inúmeras, mas que é importante, muito importante, o diretor de fotografia ter o controle sobre isso e ter a antevisão. Se eventualmente tiver uma situação que ele não conseguiu fazer exatamente o que ele queria, se ele vai poder ir além e corrigir isso, ou ir além e aumentar uma temperatura de cor, como é que faz, o que eu tenho de recurso para entrar com um recurso de imagem na finalização. Uma coisa que eu não falei no início, que é importante, principalmente no documentário, é quando a gente vai filmar, o diretor de fotografia deve se aplicar a estudar um pouquinho que seja de montagem, edição. E o diretor de fotografia, como eu falei, o diretor de fotografia em documentário, ele é mais, ele tem um peso maior do que eventualmente eu não quero dizer, não é que seja mais importante que na ficção, mas ele acaba tendo, é importante para ele ter atributos que eventualmente em ficção ele não precisa ser tanto. Porque você vai para um lugar, você tem que decidir onde é que eu vou fazer o plano geral. O que eu preciso de cobertura? É importante eu me movimentar a câmera aqui ou não? Porque muitas vezes o diretor não vai ter tempo e o planejamento às vezes vai passar a ser secundário quando a gente tem situações que não foram previstas. Então, se vocês tiverem tempo, sempre vejam muitos documentários, pensem na edição, conversem com editores e a experiência de fazer filmes vai levar vocês a, eventualmente, vai para a sala de edição, vai vendo os filmes que você fez, que você fotografou, como é que foram montados, como é que foram editados. É importante, é super importante isso. Bom, não sei o tempo, acho que eu acabei falando, não sei se eu falei rápido demais, devagar demais, seria ótimo se tivesse mais gente, adoraria que tivesse mais gente presente. Mas estou aberto aqui, eu tenho o Sérgio. Sérgio, se você quiser fazer alguma pergunta. Eu não sei qual é a tua experiência. Você está com o microfone desligado, Sérgio. Pronto, alô? Agora, ok. Não, Gui, eu sou fotógrafo, né? Eu moro aqui em Brasília e Ótimo. eu sempre acompanho as lives da ABC, né? Para me aprender mais, né? Beleza. Como você é um cara já, assim, renomado, já que tem muita experiência para transmitir, né? Aí eu recebi o convite pelo e-mail e resolvi participar. Pena que eu não estou longe do Rio de Janeiro e por agora eu não vou poder ir aí, mas eu gostaria muito de participar do seu curso, viu? Que Achei muito pena. interessante a didática que você está
falou, que você transmitiu aí, né? Do script aí que você criou, né? Dos conceitos, da iluminação, do enquadramento. Mas, assim, eu sou repórter fotográfico, então eu tenho curiosidade de aprender, né? A minha verdade, a minha estadia aqui nesse momento é mais de aprendizado. Tá legal, tá ótimo. Pô, seja bem-vindo. Mas se você quiser fazer alguma pergunta, a hora é. Não, estou satisfeito com a coisa. Assim, quando você falou dos documentários, né? Me veio à cabeça o Eduardo Coutinho, né? Que foi um grande mestre aí dos documentários, né? Sim. O Eduardo Coutinho. E aí uma vez, ele é falecido, né? Já partiu desse plano, e eu me ative a conhecer mais a obra dele, né? Então, Sei. desde o filme acho que ele fez com Glauber Rocha também, né? E outros documentários que ele fez muito instigantes, né? Aí eu resolvi aprender um pouco mais. O Coutinho é fundamental, né, na história do documentário brasileiro. Ele fez, durante muito tempo, Globo Repórter também, né, que é um Isso também, programa que marcou a história da televisão brasileira. E depois fez inúmeros filmes, né? Enfim, eu não vou agora me lembrar aqui de cabeça, mas o Jacques fotografou muita coisa com o Coutinho. Eu me lembro, enfim, eu vi eu vi praticamente todos os filmes do Coutinho. Era admirável, maravilhoso. Pois E é. ele foi também trilhando uma coisa, porque ele fazia um pouco de abordagem da realidade, mas depois ele fez um filme que é lindo, que é o negócio das canções, né? Fez o filme das Que canções. passa em Copacabana, eu acho que num apartamento no Rio de Janeiro, né? Ele fez aquele prédio ali em Copacabana, mas aquele ali ainda é mais realista. Mas ele fez um filme que era uma coisa fez dois filmes que eram mais quase uma ficção. Um era as canções que marcaram a vida das pessoas e outro que as atrizes contavam histórias, né? Eu acho que a Marília Pêra participa desse filme. Me Eu acho lembro da Fernanda Torres, que elas interpretam uma pessoa que era real. Ele entrevistou essas pessoas. Agora, infelizmente, me deu um branco aqui. Eu sei. Não, mas eu sei qual é o que você está falando. Sei qual é o filme que você está falando. Foi um dos Ele únicos filmes assim que ele participa, que ele realizou, né? Eu acho. maravilha, maravilha os filmes dele. Pois está bem. É isso. Mais aqui de aprendizado e de curioso, como diz. Tá bom, Tem certo. que estar aberto às coisas aí que vão surgindo, né? Muito Tá obrigado. bom, gente. Eu me direciono aí para vocês. Vamos fechar aqui, mas convido todo mundo a participar. Espero vocês lá.